Olá, amigos e amigas do Instagram, do YouTube. No último vídeo sobre discurso na primeira pessoa e depoimento do réu, eu expliquei que quando você produz um texto na primeira pessoa, esse texto aumenta o potencial de empatia, de identificação, de aproximação com o interlocutor. No caso das ações judiciais, aumenta as chances de empatia do autor, do réu da ação, com o juiz, com a juíza da causa. E nós vimos também que nós não podemos pedir para que o nosso cliente, a nossa cliente, deponha em audiência. Então, o advogado ou a advogada, em relação ao seu cliente, fica restrito ao uso do discurso na terceira pessoa. O autor isso, o autor aquilo, o réu isso, a ré aquilo outro e por aí vai. É claro que talvez você esteja pensando, puxa vida, Sidney, eu posso produzir um texto na primeira pessoa do plural. Em ações judiciais, infelizmente, não pode não, né? A não ser que você esteja advogando em causa própria. Você, advogado, você, advogada, não pode produzir um texto colocando nós isso, nós aquilo outro, porque a história, a narrativa é acerca do cliente, da cliente, não é sobre a vida do advogado, a vida da advogada que o patrocina. Bom, então nós advogados e advogadas estamos impedidos de usar a primeira pessoa, seja ela no singular ou no plural, nas petições judiciais. Bom, se eu não posso fazer uso dessa primeira pessoa na petição, e eu sei que essa petição em primeira pessoa, esse texto em primeira pessoa, aumenta a chance de gerar uma empatia, uma identificação do nosso cliente, da nossa cliente com o juiz ou juíza da causa, o que eu posso fazer? Provavelmente você já produziu um texto uma petição, em que você tenha feito um recorte de uma mensagem de e-mail, de uma mensagem de WhatsApp do seu cliente, da sua cliente, e tenha transcrito esta parte do texto produzido pela cliente, pelo cliente, na petição judicial. Então está lá, no bojo da petição, está escrito alguma coisa do gênero: Excelência, em mensagem enviada pelo autor, pela autora, no dia tal, foi dito. E aí, aspas, né? Eu quero isso, eu não quero aquilo, eu estou cansada daquilo outro, eu estou com medo, eu estou assustada, etc. e tal. Bom, você já fez isso, talvez até de maneira intuitiva. Você estava aumentando o potencial do texto, gerar empatia, gerar identificação com o juiz, com a juíza da causa, sem saber que primeira pessoa produz este efeito. Mas o que mais dá para ser feito? Bom, você pode usar uma imagem do seu cliente, da sua cliente, para falar em primeira pessoa com o juiz ou com a juíza da causa. Provavelmente você já usou alguma imagem retirada das redes sociais, de alguma publicação, de algum post, no bojo da petição. Mas como é que eu faço para uma imagem conversar em primeira pessoa com o interlocutor, no caso o juiz ou a juíza da causa? Bom, se você tem gato, se você tem gata, você sabe que é difícil fazer contato visual com esses bichinhos. O olhar do gato é normalmente dessa forma. Os gatos não gostam, não costumam fazer contato visual com os humanos. Então, a imagem do nosso cliente a ser colocada na petição, se a gente tem a intenção de gerar empatia e identificação, tem que ser uma imagem dele, dela, que seja o oposto do que os gatos fazem conosco. Então tem que ser uma imagem que faz contato visual. E o que mais essa imagem tem que ter, além de fazer contato visual com o interlocutor?
Bom, de preferência, se possível, essa imagem tem que usar cores quentes, porque cores quentes, segundo os estudiosos, fazem essa conversa em primeira pessoa com o interlocutor. Então, uma imagem em que o nosso cliente, a nossa cliente esteja envolvida ou esteja vestida com cores quentes, melhor dizendo, fazendo contato visual com o interlocutor da imagem. Bom, o que mais é importante que essa imagem tenha? Se você já assistiu telenovelas, e eu acredito que você já tenha feito isso, a minha amiga Márcia com certeza já assistiu muita telenovela nessa vida, você vai saber que nas novelas brasileiras, nas telenovelas, existem o núcleo pobre e o núcleo rico. E nas personagens pobres, quando elas estão no núcleo pobre, você percebe que o gestual dela é mais descontraído. Você percebe que a risada, a gargalhada, o choro do pobre, quando ele está no núcleo pobre da teledramaturgia, é mais descontraído. E os anúncios publicitários, além da teledramaturgia, usam esse tipo de recurso. Então, o ator, a atriz, quando ele está atuando em um anúncio publicitário voltado ao público pobre, um anúncio popular, as pessoas são mais descontraídas, elas fazem muito contato visual, elas riem alto, elas dão gargalhada, elas choram muito. As cores das roupas são mais coloridas. Em contraponto, quando você examina um anúncio publicitário para o público rico, as cores usadas são branco, são azul, um amarelo clarinho. E a postura dos atores, das atrizes nesses anúncios e também na teledramaturgia é mais blasé, é mais contida, tem menos contato visual com a câmera. Então, perdão pela tosse, espera-se que para que a imagem do nosso cliente, para que ela possa conversar em primeira pessoa com o juiz, com a juíza da causa, essa imagem, o nosso cliente, a nossa cliente tem que ter um gestual de personagem pobre em teledramaturgia brasileira. Ele tem que usar cores vivas e tem que fazer muito contato visual. Basicamente, são esses os truques para se fazer uma imagem conversar em primeira pessoa. Mas, quando você usa imagem e misturada a um texto escrito, você está produzindo um texto sincrético. E um texto sincrético tem regras diferentes do texto apenas escrito. E é disso que eu pretendo falar no próximo vídeo, textos sincréticos. Se você gosta desse tipo de conversa, desse tipo de debate sobre o uso de técnicas mais elaboradas de narrativa em petições judiciais, em especial em causas de família, por favor, comente, curta, compartilhe este vídeo com os amigos, com as amigas, tá bom? Beijos, fiquem bem.